Olá, povo de Deus, paz e bem, desejando que de fato vocês estejam todos bem, se cuidando, se protegendo como se deve. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma santa mulher que tem sido injustiçada até os nossos dias. Até os dias de hoje ainda ela tem algumas alcunhas sobre ela que não são verdadeiras. Ela já foi chamada de grande pecadora, de prostituta, enfim, alguns adjetivos que não a qualificam corretamente. Estamos sim falando da Santa Maria Madalena, que comemoramos o dia dela no dia 22 de julho. Muito bem, o que é que você pensa realmente sobre Maria Madalena? Ela é santa. Mas antes disso, o que teria acontecido? Bom, então vamos lá. É uma grande confusão feita desde o século VI. Pois é, São Gregório Magno, numa de suas homilias na Catedral de Milão, ao ler algum evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 7, dos versículos 36 a 45, vocês podem pegar lá na Bíblia de vocês, Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão. E nisso então entra uma mulher que vai lavar os pés dele, Jesus, e enxugar com os cabelos. E Simão diz assim, né? Mas se esse Jesus aí que falam que é um profeta, se ele fosse profeta de verdade, saberia quem é esta mulher que está aí a lavar os seus pés, né? E Jesus então diz para a mulher: seus pecados estão perdoados, e pergunta a Simão, né, quem é que mais ama? Aquela que... E ele dá todo exemplo. Bom, não vamos fazer essa homilia aqui, só quero mostrar a situação em que esta mulher, que não tem nome, que não é nomeada no Evangelho, tem essa atitude corajosa de entrar na casa de um fariseu, sendo ela de fato uma prostituta, segundo o próprio Simão, o anfitrião, que de fato ele não fez, ou melhor, ele não deu as boas-vindas a Jesus ao entrar na casa. Vamos lá, leiam esse trecho do Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao 45. Então, colocado um ponto. Só que o problema, e não é exatamente um problema, é que foi criado esse problema. São Gregório, no capítulo seguinte, no capítulo 8, logo no versículos 1 a 3, Lucas nomeia algumas mulheres que caminhavam com Jesus, que eram suas discípulas, entre elas Maria Madalena e a esposa de Cusa, enfim, algumas mulheres que andavam com Jesus. E ao nomear Maria Madalena, Gregório Magno faz essa ligação. Aquela mulher lá que estava na casa de Simão, o fariseu, ele faz essa ligação com Maria Madalena, que seguia Jesus, até porque o evangelista escreve que ela tinha 7 demônios. Meu Deus do céu, que coisa! Há muitas interpretações equivocadas com essa palavra demônio. Quando se vê demônio na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e especificamente no Evangelho segundo Lucas, demônio significa doença. Então ela tinha uma doença grave, física, psíquica. Não é detalhado, e talvez isso não importa, porque 7 sabemos que é o número da plenitude, o número completo, né? 7, Deus criou criou o universo todo, a sua criação em 7 dias. Pois bem, então nesse aspecto, foi muito fácil, entre aspas, para São Gregório fazer uma ligação com essa prostituta do capítulo anterior. Ora, se São Gregório Magno, quer dizer, o maior, faz uma declaração dessa, outros tantos o seguirão.
e isso alguns ainda seguem até hoje. Tenho visto algumas orações dirigidas a Maria Madalena, nomeando com nomes que não são, com qualidades que não são a dela. Bom, e isso, ainda mais aí, a confusão pode aumentar, ficar maior ainda. Bem, por quê? Porque quando também, quem faz as narrativas dela também são, além de Lucas, é Mateus, Marcos e João. Em Mateus e Marcos, eles colocam uma mulher também na mesma situação, ungindo os pés de Jesus, ou lavando os pés de Jesus, secando com seus cabelos, mas colocam em uma outra situação. O nome do personagem ali, anfitrião, também é Simão, mas é Simão o leproso. Marcos e Mateus colocam este complemento, vamos dizer assim, no nome de Simão. Então saberemos que entre Simão fariseu e Simão o leproso, tem uma distância como daqui no fim do universo. Então não pode ser não é a mesma situação. É isso que é importante. Não é a mesma situação em que Lucas coloca lá na casa de Simão, o fariseu. Esse aspecto é interessante porque também ocorre o seguinte: João também vai fazer a citação de uma circunstância em que os pés de Jesus são ungidos, mas ele coloca quem é que está fazendo essa unção em Jesus. É Maria, sim, mas é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Ou seja, Lázaro havia voltado à vida por meio de Jesus, através de uma ação de Jesus. Lázaro estava morto e Jesus o recupera a vida e oferece ali um jantar. Nessa casa também, tantos outros. É nessa situação em que Judas, o Iscariotes, vai dizer: mas que gastar tanto dinheiro com um perfume desse? Era melhor que se desse aos pobres. Vamos lá, não. Esse evento está lá em João, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. É Maria, irmã de Marta e Lázaro. E a situação também é diferente. Por quê? Porque é momentos antes da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. São dias antes dessa entrega que Jesus faz por amor a cada um de nós. Então ela está sendo... A interpretação nossa é de que Jesus ali está sendo ungido, sendo preparado para o seu sepultamento. Pois bem, ainda assim, Maria Madalena é a mulher mais citada nominalmente no Novo Testamento, mais do que Maria, mãe de Jesus. Estou dizendo aqui pelo nome, não é? Maria Madalena, ela é citada muitas vezes, mais vezes até, do que a própria mãe de Jesus, nominalmente. Pois bem, Maria, e sempre que o nome dela é citada, é sempre em primeiro lugar. Quando na Bíblia um nome está em primeiro lugar em relação aos outros, é porque ela tem uma posição de destaque, uma posição até de liderança. Podemos comparar quando Jesus cita Pedro, ou quando os evangelistas citam Pedro. Ele está sempre em primeiro lugar. E não é à toa que ele é aquele a quem Jesus pede que apacente as suas ovelhas. Então, daí já temos essa indicação de que Maria Madalena exercia, sim, alguma liderança dentro do grupo dos apóstolos, dos discípulos, enfim. Tanto isso é importante citar isso, porque o grande doutor angélico São Tomás de Aquino, ele foi o primeiro a dizer, isso lá pelos séculos bem passados, séculos XII por aí, que ele diz que Maria Madalena era a apóstola dos apóstolos, ou seja, ela tinha, sim, uma grande liderança em relação ao grupo que seguia Jesus. Muito bem. Por que então que não se dá tanto destaque a ela, não se coloca ela assim
numa posição que devemos, ou limpamos, vamos dizer assim, essa pecha que cai sobre ela. Sabemos que a Bíblia foi escrita por homens patriarcais, machistas. Nesse sentido, talvez, queira se esconder o máximo que for possível a liderança das mulheres. Uma vez que se as mulheres tivessem de fato noção dessa liderança feminina, elas poderiam também exigir para si alguns pontos de liderança. E isso não é permitido numa sociedade machista ainda e patriarcalista. Por isso que ainda temos Maria Madalena ainda carrega essa pecha para muitos dos católicos. A Igreja Ortodoxa reconheceu isso, Maria Madalena, com a liderança já há muitos séculos, muito antes de que nós, católicos de rito romano. Bem, tanto isso é importante, e veja que isso tem sido mudado, porque no ano de 2016, o Papa Francisco, absolutamente iluminado pelo Espírito Santo, como tem sido desde a sua ordenação sacerdotal, e especialmente agora que a guiar a Igreja pelos caminhos daquilo que Deus de fato quer, e de acordo exatamente com os documentos do Vaticano II, em que ele tem tentado implementar, ele mudou vamos dizer assim, a celebração que se fazia a respeito de Maria Madalena, que celebramos no dia 22 de julho. Ela era simplesmente memória. Ele determinou que seja festa. Bom, qual que é a diferença disso de uma coisa a outra? Fazemos lembrança dela? Sim, fazer lembrança, fazer memória, aqui no caso, é muito restrito. Você faz se você quiser. A igreja não é obrigada, as igrejas, as paróquias, a celebração não é obrigada, a não ser aquelas que de fato terem ela como padroeira, e algumas sim. Existem algumas paróquias que, graças a Deus, têm como padroeira. Isso é muito bom. Portanto, ele, Papa Francisco, pede que se muda para que agora seja festa. Então a festa é uma festa. Vamos celebrar de fato esta mulher que seguiu Jesus, que acompanhou Jesus. Ela é citada em várias situações, né, na Bíblia, no Novo Testamento especificamente, claro. Ela até sempre que ela é discípula de Jesus, como já dissemos. Ela é testemunha da sua crucificação, da crucificação de Jesus. Ela também testemunha o seu sepultamento. Não está em todos os evangelistas, mas ela testemunha, e isso é o mais importante. Nos 4 evangelistas, ela testemunha a sua ressurreição. Isso é um fato notório e importante. Os homens que escreveram a Bíblia não puderam esconder isso. Tanto é que os 4 narram essa situação. E ela também, especificamente em João, ela é enviada a anunciar a ressurreição aos 11 discípulos que estavam ali com medo de serem perseguidos ou pegos pelos romanos e pelos fariseus e pelos homens do templo na ressurreição. Maria Madalena não teve medo de ir ali onde Jesus estava sepultado, e ela então encontra ele ressuscitado, e ele ordena que ela vá anunciar a ressurreição a todos. Então ela é essa mulher que anuncia a ressurreição a cada um de nós e a todos, para que nós creiamos que Jesus venceu a morte. Aqui embaixo, nas descrições, tem uma oração, que é a oração que se reza na celebração da festa de Santa Maria Madalena. Então, que nós eliminemos da nossa mente
toda essa pecha negativa que corre, que caiu sobre essa santa mulher, grande discípula de Jesus, esse nosso que veio, enviado do Pai, que veio nos mostrar um modo de vida de paz, de amor, de solidariedade. Então digamos: Santa Maria Madalena, rogai por nós. Muito obrigado.